dessas figuras assim que fundaram os Templários, que estão envolvidos na fundação dos Templários, que são figuras muito fascinantes, né? A gente tem de um lado o Conde de Champagne e o Bernard de Claraval. O Hugues de Payen, ele é um vassalo do Conde de Champagne, né? O Bernard de Claraval, ele é o cara que transforma os Templários numa ordem religiosa, né? Então, Alexandre usa uma frase muito boa, que ele é um mentor intelectual, né? E o Bernard de Claraval, ele depois foi canonizado, ele era um grande místico de Nossa Vida, tinha visões de Nossa Senhora, ele escreveu Salve Rainha, e ele é o cara que também é parente do Hugues de Payen, e ele é parente também desse hospitalário que vai lá fazer ajudar seu primeiro rei de Portugal, entrar lá na cruzada, assim, enfim, não estou falando muito de detalhes disso agora, senão a gente vai mudar de assunto. Mas a gente tem uma outra figura que é muito interessante também, que o Conde de Champagne, ele era amigo do Bernard de Claraval, o Hugues de Payen era um vassalo dele, e algumas cartas do Bernard de Claraval para o Conde de Champagne dão a entender que ele era tipo o 10º templário, que ele seria um templário que não admitia... Não declarado, né? Mas existe uma outra relação muito interessante, que existia um rabino chamado Rash, que é um dos grandes rabinos do judaísmo, e como ele estava dentro das terras do Conde de Champagne, o Conde protegia ele. Então, numa época que existia muita perseguição ao judaísmo, a escola de Rash era protegida. E dizem que o Rash também conhecia o Bernard de Claraval porque ele fazia traduções da Bíblia do hebraico para o francês. Exato. Então, que eles tinham toda uma relação. Inclusive, assim, existe uma suposição de que talvez o Rash tenha contado para essas pessoas, o Bernard de Claraval, o Conde de Champagne, que existiam possivelmente debaixo do Templo de Salomão relíquias, ouro, mapas. Isso é uma suposição, não tem como provar, né? Mas aí queria que você falasse um pouco dessa relação aí quase secreta do Bernard de Claraval como um grande mentor de tudo isso, né? Exatamente. O Bernard de Claraval, ele era um líder religioso e um intelectual. Então, o fato de ele ter esse conhecimento todo sobre essa possível formação de uma ordem de cavaleiros fez com que, primeiro, ele definisse todo um código moral, um código de ética, um código de conduta para esses cavaleiros que possivelmente iriam formar uma ordem. Que até então não existia esse nome de ordem dos próprios cavaleiros do Templo de Salomão, ou simplesmente cavaleiros templários. Não existia por enquanto. Então, a partir do momento que os 9 primeiros cavaleiros, liderados por Hugues de Payen, quer dizer, o nosso Hugo de Payen, né, aportuguesando o nome, apesar de nome não se traduzir, no caso, eles ficam 9 anos no templo, supostamente descobrindo essas tais relíquias, que ninguém provou até hoje, mas ao mesmo tempo eles ficam ali treinando as artes da guerra. A partir do momento que eles têm todo esse treinamento e toda essa conduta escrita por Bernardo de Claraval, Hugues de Payen volta à França para poder pedir apoio, não só dos reis, mas principalmente do apoio da igreja, e aonde entra novamente o Bernardo de Claraval, que ele, como tem mais acesso pelo fato de ser uma pessoa extremamente respeitada em todos os meios pelos quais ele transitava, ele consegue fazer com que a igreja reconheça aqueles 9 cavaleiros iniciais como uma ordem de cavaleiros. E pelo fato deles estarem no templo, no antigo templo de Salomão, no local que era o antigo templo de Salomão, daí vem o nome, Ordem dos Pobres Cavaleiros do Templo de Salomão, porque um dos detalhes era o voto de pobreza, como já falamos, o voto de castidade, o voto de silêncio, então eles tinham uma regra de conduta, e a pobreza era um dos detalhes. E sobre essa coisa de ser Ordem dos Cavaleiros e tal, o Priorado de Sião é verdade ou é um hoax também? Como vamos saber? Mas você acredita que havia um Priorado de Sião ou você acha que é mais provável que não? Não faço a mínima ideia. Realmente eu não sei, não tenho uma opinião formada sobre. E como nós falamos, isso já tem quase 1000 anos de história. Ao longo do tempo, as traduções podem ser sendo modificadas, vão sendo deturpadas, seja por um documento falso sendo produzido, seja por um desconhecimento, seja por um interesse escuso de quem traduz, enfim. Como já falamos, a história é feita por homens, né, escrita por homens e contada por homens. A gente não sabe, cada cabeça é uma sentença. Então, por mais que a gente tente achar que aquilo ali é algo fidedigno, mas ao longo de quase 1000 anos de história, até porque ano passado
do ano 2018, a gente comemorou os 900 anos da fundação, da criação da Ordem dos Cavaleiros Templários. Porque a partir do momento que o Claraval vai até a igreja e a igreja reconhece, isso foi o ano de 1118. Como nós passamos agora em 2018, comemoramos 900 anos. Então, em 900 anos, muita coisa acontece, como você mesma falou. Até documentos falsos podem ser produzidos, naquela época, com interesse A, B ou C, e que, ao longo do tempo, a gente jamais vai saber se aquilo ali foi verdade ou não, o que está redigido naquele documento. Quer dizer, então a história se baseia em fatos. Mas... E a gente pode descobrir que a história está errada, porque tem gente que não aceita. É verdade, sim, que a história pode ser reescrita. A partir do momento que você consiga provar que aquele documento é de fato real, que aquelas coisas que estão escritas no documento de fato aconteceram. Mas como se provar isso? Então é onde entra a questão da própria historiografia, ou seja, você vai pesquisar através dessas fontes se aquele documento é fidedigno ou não, se aquilo ali é falso, se aquilo ali foi escrito com que interesse. Então é algo bem relativo. Ela não é uma ciência exata, a gente se baseia em suposições. Entendi. Esse foi o nosso Histórias Secretas, especial sobre os Templários, com o Alexandre, que é professor de História, especialista em Templários. Aqui embaixo vai ter o Instagram dele, para quem quiser saber com mais profundidade. Aqui a gente falou só assim, uma pincelada, não dava nem pra gente aprofundar, isso vai ficar muito longo. Mas vocês podem procurar ele para marcar palestras ou para saber quando ele vai estar na feira medieval, em outras feiras, para saber mais profundamente dessa história. E assistam os outros episódios do especial sobre Templários. Eu sou Patrícia